Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Queremos desejar também uma boa e abençoada noite para aqueles que nos acompanham na rede social, Facebook da Paróquia Santo Antônio. Sintam-se todos acolhidos também. Nós vamos iniciar hoje a nossa Jornada Bíblica Diocesana 2021. Nós estamos no mês de setembro e o mês da Bíblia. E neste ano que celebramos 50 anos da dedicação de setembro como este mês da Bíblia, na Igreja no Brasil, a CNBB propõe para nós um aprofundamento no estudo, a Carta de São Paulo aos Gálatas. A escolha deste mês, só para compartilhar da informação com vocês, que para nos dedicarmos à Bíblia, deve-se ao fato que no dia 30 de setembro, nós comemoramos o dia de São Jerônimo. São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia dos originais, do hebraico, do grego, do aramaico, alguns trechos, para o latim. E nessa jornada, todos nós somos convidados a conhecer mais a fundo a palavra de Deus, a amá-la cada vez mais, a fazer dela a cada dia uma leitura meditada, mas também rezada. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. E isso nós não queremos. Todas as quartas e sextas-feiras, portanto, das 19 às 20h15, nós aqui na Paróquia Santo Antônio, vocês em casa aí na rede social Facebook, nos encontraremos sempre com um convidado, são 9 encontros, sempre com um convidado que irá nos ajudar a entender melhor as Escrituras Sagradas. E nestas noites nós iremos contar com a ajuda de pastorais e de grupos aqui da nossa paróquia. Hoje nós contamos com o auxílio da pastoral social. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido a todos agora para que em pé acolhemos o livro sagrado, o objeto de nosso estudo, cantando. Toda semente é um anseio de frutificar, e toda fruto é uma hora da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Jornada Bíblica Diocesana 2021. Podemos sentar. Nós sabemos que esses 9 encontros, essas 9 noites, as quartas e as sextas-feiras, sempre das 19 às 20h15, será um momento muito especial para todos nós. Eu tenho certeza que vocês virão sempre com o coração aberto, ouvidos atentos, para compartilhar conosco, os nossos palestrantes, os nossos convidados, para que eles compartilhem com vocês este momento desta carta aos Gálatas. E para melhor nos prepararmos, todos os momentos nós faremos o seguinte, para entender melhor a mensagem de Deus, nós vamos ser convidados todos para orarmos juntos, sempre com o coração aberto. Então eu convido nosso diácono Vantuil. A nossa oração de hoje, para bem preparar o nosso coração e a nossa mente, para bem compreender a mensagem que hoje vai nos ser passada. Eu convido a todos para rezarmos juntos, pedir as luzes do Espírito Santo, para que todos iluminados possamos acolher a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu convido a dona Nilza para cantarmos mais uma vez, pedindo a luz do Espírito Santo. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Podemos sentar. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Este é o livro bíblico escolhido este ano, é o tema para iluminar o caminho de todos nós nessa jornada. Neste primeiro encontro, nós faremos uma introdução geral à Bíblia e também à carta aos Gálatas. E quem irá nos esclarecer melhor sobre o tema é o padre Pedro Baldin. Padre Pedro Sérgio Baldin é natural de Santa Isabel, no Paraná, tem 15 anos de sacerdócio, é da congregação dos Palotinos. Padre Pedro também foi missionário em Moçambique por 8 anos, é professor da FAPAS em Santa Maria e tem mestrado em Teologia Bíblica em Roma. Queremos acolher o Padre Pedro e também a doutora Cíntia Sena, que o acompanha, né, está fazendo o trabalho de guia, né? Doutora Cíntia, seja bem-vindo. A Paróquia Santo Antônio, a nossa comunidade, acolhe também juntamente com o Padre Pedro. Padre Pedro, a palavra agora é sua, somos todos ouvidos. Boa noite, e boa noite também àqueles que nos estão acompanhando de suas casas através dessa transmissão. É muito bom começarmos este mês de setembro ao redor da Sagrada Escritura. Um mês temático esse que nós estamos iniciando hoje. Assim como foi o mês passado que nós meditamos sobre as vocações, também nós rezamos pelas vocações, e quem dera isso produza frutos. Não basta fazer um mês de cunho temático se a gente não trabalha para que tenha fruto, tenha resultado para a pastoral da igreja, esses meses temáticos, como é o caso do mês da Bíblia. Então hoje já foi dito também, esse mês, esse ano de 2021, um ano especial, acho que se comemora 50 anos, não é? Da instituição do mês da Bíblia, que é uma particularidade da Igreja do Brasil. E todos os anos se escolhe um livro bíblico para que as comunidades estudem. E este ano, a carta aos Gálatas, esta carta que é muito importante, e nós vamos descobrir por quê ao longo desse mês. E o tema
que foi escolhido este ano está lá no capítulo 3, versículo 28, a última frase desse versículo. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Esse é o tema da unidade dos cristãos, sobretudo dos cristãos que vivem dentro desta igreja, desta comunidade católica apostólica. E às vezes se apresenta bastante dividida nos dias de hoje, talvez porque nós estamos desfocando daquilo que é o essencial. E o essencial dentro da igreja, a razão de ela existir, é a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos fazer essa introdução geral para a Bíblia, como foi pedido, e conforme nós vemos no título desse primeiro slide aí, que vamos passando ele, podemos ir para o próximo. Então, essa pergunta que é muito simples, o que é a Bíblia? E às vezes nós vamos ouvir logo de cara, Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós também dizemos no mesmo instante que a Bíblia é palavra humana também. Não foi escrita por um anjo, por anjos de Deus. Por isso não foi um livro que foi dado pronto para a humanidade. Foi um livro que pessoas foram inspiradas pelo Espírito de Deus para colocar por escrito a sua vida, à luz da sua fé em Deus, a sua história, suas angústias, suas alegrias, suas tristezas, seus dramas. E o drama das pessoas, dos homens, mulheres bíblicos, são também os dramas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Por isso, essa frase que foi dita do São Jerônimo no início, ignorar a Escritura, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, eu completaria dizendo que, sim, é verdade, mas é também ignorar o humano. Porque a alma, a essência humana, ela se mostra nos clássicos. E a Bíblia é o clássico dos clássicos. Por isso, ali está também um espelho onde o ser humano possa se conhecer melhor. E daí que ganha ainda mais importância esta arte de ler a Bíblia. Sim, ler a Bíblia é uma arte. Assim como aquele que escreveu, ele fez uma obra de arte. O que nós vamos encontrar? Um texto bíblico é um tecido feito com diversas linhas, talvez, e por isso diversas cores. Mas se a gente vê uma pessoa tricoteando ou fazendo uma peça de tecido, a gente vê o cuidado que ela tem para que essa peça seja perfeita. Os pontos vão cada um ali vamos dizer assim, se encaixando até que forma um tecido. Assim é um texto bíblico, é uma arte. Aquele que escreveu elaborou uma obra de arte. Por isso que os artistas, eles lendo um texto bíblico, eles produzem belíssimas obras de artes, assim como essas vias sacras que nós estamos vendo aqui, é fruto de alguém que soube ler e interpretar o texto bíblico. Tal é a beleza da composição de um texto bíblico. Então, nesse Bíblia, nós vamos ter
para o Antigo Testamento, alguns preferem dizer a palavra Primeiro Testamento. Antigo Testamento, que nós vamos encontrar 3 versões ali, para aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Um deles é a Bíblia hebraica, a Bíblia que os judeus utilizam essa Bíblia. Nós vamos ver em seguida que se trata de fato de uma biblioteca. É isso que os livros são dispostos um após o outro, como em 2 grandes prateleiras. O Antigo Testamento bem maior e o Novo Testamento, uma biblioteca um pouco menor, mas também de grande importância. Depois nós vamos ter a Bíblia grega, que foi escrita, ou então é a tradução da Bíblia hebraica, por isso nós temos uma outra versão do Antigo Testamento ali, e o acréscimo de outros 7 livros que não estão na Bíblia hebraica, porque a grande maioria deles foram escritos em grego. E na época que os judeus estavam habitando o Egito, no tempo que os gregos conquistaram aquela terra, colonizaram a região toda, e assim como nós, descendentes de italiano, os nossos avós vieram da Itália, nossos nonos, melhor dizendo, e eles falavam bem o italiano, e alguns de nós até aprendeu a pronunciar algumas palavras, mas outros esqueceram completamente. Assim eram também os judeus, os hebreus, em Alexandria, em todas as regiões onde os judeus foram se instalando. E daí a importância de traduzir o texto para o grego e também escrever outros textos para fazer aquela juventude, aquelas crianças, a recordarem a belíssima história que eles tinham. E que não pode ser, em hipótese nenhuma, esquecer a história, as raízes. Porque um povo que esquece sua história, suas raízes, ele não tem muita perspectiva de futuro também. Se a gente esquece o passado, a gente como que perdeu a referência. E aí a gente vai deixar de ver que muitas coisas boas foram feitas no passado e que são úteis para nos ensinar hoje também e tomar novo rumo quando necessário. Os judeus têm muito essa característica e por isso é que eles sobreviveram, provavelmente isso ajudou eles a sobreviver a inúmeras diásporas, inúmeras catástrofes ao longo de sua história. E depois nós vamos ter também a outra versão do Antigo Testamento, é a Bíblia cristã, a hebraica, essa grega, que tem e a versão da Bíblia cristã, que nós vamos manuseando esses 3 livros, nós vamos perceber, e eu vou deixar para vocês aqui, no próximo slide, vamos ver qual que é esse mesmo, pode deixar isso por enquanto. Agora, alguém pode perguntar assim, mas se a gente tem um Novo Testamento, por que a gente precisa voltar para o Antigo? Então, aqui nós temos um texto que vem a resposta aqui já. Então, e começando por Moisés. Quando na Bíblia se fala Moisés, se está falando do Pentateuco. Ou então, se quisermos utilizar o termo que os hebreus gostam de usar, que eles utilizam, a Torá, a sua lei. E lei não simplesmente no sentido de normas, mas Torá não significa apenas lei. O primeiro termo para traduzir a palavra Torá significa instrução, ensinamento e também lei. Então, e começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, aqui está falando daquele corpo literário do Antigo Testamento que se chama os livros proféticos. Interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. O que essa frase significa? Que sem o Antigo Testamento nós não conseguimos entender Jesus Cristo. Aliás, nem o nome dele, Yeshua. Esse é um nome que está lá no Antigo Testamento,
de um personagem importante que introduziu o povo na Terra Santa, quando saíram do Egito, o Josué. É esse o nome. E o nome de Jesus é aquele que salva, portanto. E de onde nós vamos entender esse nome? O próprio nome dele, nós temos que recorrer às Escrituras. Agora, aquilo que ele realizou na sua vida, foram aquilo que os profetas anunciaram. Também os livros históricos, os salmos, os livros sapienciais, eles preparam o caminho para a encarnação do Verbo divino neste mundo. Por isso é que é sempre importante recorrer, e se esquecêssemos o Antigo Testamento, essa igreja estaria construída sobre a areia. Não, é como que não ter alicerces. Por isso é que é importante sempre aprofundar os dois testamentos, o Antigo e o Novo, para entendermos bem aquilo que nós somos à luz da nossa fé em Deus, no Deus de Jesus Cristo. Então, para os cristãos, o Antigo Testamento, sem o Novo, é um livro incompleto, e o Novo Testamento sem o Antigo é um livro sem fundamento. E a gente não pode esquecer isso, não. Até eu digo isso, insisto sempre nisso, porque existem pessoas, e desde o início da igreja, inclusive teve um que achou que bastava as cartas de Paulo e o livro do Evangelho de Lucas. Pronto, não precisamos de mais nada, um tal de Marcião. Lá no início da igreja. Para que recorrer ao Antigo Testamento, aquele Deus vingativo? Basta Jesus Cristo. Então é um grande equívoco pensar desta maneira como aquele biblista antigo. Então, o que significa a palavra testamento? Testamento é, vamos dizer, aquela palavra que tem um peso muito grande porque foi pronunciada talvez a última palavra de uma pessoa que deixou esse mundo. O testamento está ali, a expressão de alguém que deixa registrado a sua vontade. Olha, eu passei por esse mundo, eu construí isso, e eu quero deixar isso como um legado para você, e eu quero que você saiba utilizar isso. Isso é testamento. Jesus, quando deixa esse mundo, chama os apóstolos num grande banquete e relembra a história da caminhada deles desde o início. E aí diz assim: agora eu vou voltar para o Pai, eu vou partir, vocês vão permanecer, eu vou deixar o Espírito Santo para conduzir a missão de vocês, mas eu tenho que partir. E eu quero deixar isso como um legado. Coloquem isso em prática. Isso é o testamento. Então, a palavra, nós traduzimos testamento em promessa, juramento, empenho, aliança. Então, isso é, numa palavra hebraica, a palavra berit é a melhor tradução para essas palavras todas juntas aqui. Não traduz apenas testamento, mas berit significa promessa, juramento, empenho, aliança, pacto, aquilo que Deus realizou com o povo de Israel e realizou também com toda a humanidade através de Jesus Cristo. O seu berit, o seu pacto. Eu quero ser o teu Deus e quero que você seja o meu povo, que você faça parte do meu povo. Muito interessante, um aspecto que não podemos esquecer e tem muito a ver com a carta aos Gálatas. E nós vamos entrar na segunda parte da nossa exposição aqui. Quando Deus institui a aliança no Sinai, entrega os mandamentos para o povo de Israel, é no momento em que o povo está gozando de plena liberdade. Então, primeiro ele vai lá, o povo está na escravidão no Egito, ele vai e traz de volta para um lugar seguro, e aí
quando esse povo está livre, aí então é o momento em que ele propõe o seu berit, o seu pacto, a sua aliança. Porque se fosse assim, Deus tivesse colocado condições, olha, se você se comportar direitinho, se você me der isso em troca, eu vou fazer uma aliança com você. Ele não colocou condições. Ele, simplesmente, a única condição que Deus exige para que se realize a aliança dele com o seu povo é a liberdade do ser humano. A lei do Sinai, portanto, os mandamentos, eles supõem a liberdade, assim como um casamento. Se alguém vem casar forçado, esse casamento é nulo. E se Deus vai colocar condições para o ser humano, para realizar uma aliança de amor com esse ser humano, não vai funcionar também. Porque nós não temos condições de colocar sempre em prática os mandamentos de Deus. E por isso ele está sempre ali nos alertando, apontando o caminho para que a melhor maneira de realizar e descumprir o preceito, descumprir os mandamentos, significa retornar à escravidão. Todo o Antigo Testamento nos ensina exatamente isso. Quanto mais se colocou em prática em Israel as leis do Sinai, mais forte esse povo era. Quanto mais a idolatria tomava conta desse povo, mais eles entravam em decadência. Então, a palavra aliança. E bom, estávamos falando dessa biblioteca. Então, aqui eu deixo, depois, se alguém puder ir conferindo com atenção, vai perceber as diferenças entre esses dois testamentos que eu tinha dito. E o Antigo Testamento, aqui nós temos de um lado a Bíblia hebraica, que os judeus chamam de Tanakh, de Torá, Nevim e Ketuvim. Então, a lei, os profetas e os escritos. Em 3 partes a Bíblia deles é dividida. E do outro lado nós temos a Bíblia grega, a Bíblia dos 70, que foi traduzida, portanto, em Alexandria, pelos judeus que estavam vivendo lá. Pois aí, não vamos nos demorar muito nesse aspecto. Nota aí essa biblioteca. Vamos imaginar que cada seção dessas é uma prateleira da biblioteca chamada Bíblia. E nos 5 primeiros livros da Bíblia não tem nenhuma diferença. Mas depois, aquilo que vai diferenciando, eu vou destacando aí. Depois, provavelmente vocês vão ter isso também e vão poder estudar o texto bíblico à luz disso que vocês vão receber. Porque é sempre importante fazer as anotações, mas também ter a Bíblia aberta para ver se corresponde de fato com o que está sendo dito. Muito bem. Então, essas são as 3 partes. Pode ir passando aí, mais ainda. Isso. O próximo ainda. Isso. Então, aí, coloca essas belas imagens aí da Bíblia hebraica e também do Novo Testamento. Então, tem uma expressão que eu gosto bastante de um professor lá do Bíblico de Roma, professor Jean-Louis Ska. Ele escreveu um livro no qual ele diz que a Bíblia hebraica é a biblioteca nacional de Israel. Então, essa biblioteca onde, quando as portas dela se abrem, as pessoas vão lá para adquirir a sabedoria, adquirir a cultura, adquirir também a fé. E são as leis que conduzem a vida desse povo. Vamos imaginar que para o povo hebreu daquele tempo, a Bíblia deles era como é para nós hoje a Constituição do Estado, porque Israel foi fundado
na Torá, na lei do Sinai. Ali é que Israel surge como povo. E para que exista um povo, é preciso que existam leis que regulem a vida desse povo. Porque se cada um começar a fazer aquilo que dá na cabeça, aí vai virar uma anarquia. Então, ali também nós vamos perceber que é uma espécie de constituição do povo hebreu. Então, o cânone, que é uma palavra técnica para dizer os livros sagrados da Bíblia, se usa a palavra cânone, se diz. Então, o cânone católico, os livros sagrados da Bíblia grega, ele tem 39 livros da Bíblia hebraica, e mais os 7 deuterocanônicos. Portanto, são 46 livros que nós temos na nossa Bíblia, no Antigo Testamento. Enquanto que a Bíblia hebraica, apenas, ela tem 39 livros. E se a gente inclui os 27 livros que formam o Novo Testamento, e aí então nós, na nossa Bíblia católica, nós vamos ter a soma de 73 livros. Nada mal para aquele tempo. Hoje em dia, 73 livros uma pessoa tem na sua escrivaninha, no seu quarto. Mas antigamente, naquele tempo em que se precisava de muitos cabritos para escrever um capítulo da Bíblia, muitas ovelhas para tirar a pele para escrever, e por isso era muito difícil de acumular muita escritura. Ao passo que hoje não, você vai ali na gráfica, o livro sai pronto já, e tem tanta coisa publicada, e às vezes a gente vai comprando tantos livros, e quando a gente vê, a gente nem vai conseguir lê-los, de tanto que se produz livro. Mas naquele tempo não era assim. As condições eram muito precárias. Mas só que nem todos os livros que foram escritos, nem tudo aquilo que foi escrito naquele tempo, faz parte da Bíblia. Por isso, nós falamos de um cânone, de um livro que é inspirado, é porque alguns textos foram escolhidos pelas comunidades. Alguns textos foram muito mais utilizados pelas comunidades e edificava a vida delas, e por isso foram escolhidos para fazer parte do cânone, enquanto que outros ficaram de fora. Já pensou se tivéssemos, se tudo o que foi escrito tivesse sido considerado canônico, aí ia ser difícil trazer toda a Bíblia para dar uma palestra em algum lugar. Mas esses aqui bastam para iluminar, edificar a fé dos fiéis. Tá? Então, a Bíblia é palavra de Deus e escritura humana. Esse é um aspecto muito importante. O que caracteriza a inspiração na Bíblia? Se caracteriza justamente isso, que o ser humano escreve inspirado por Deus. Por isso ela é palavra de Deus, mas em linguagem humana. Agora, nem tudo o que está escrito aí se apresenta automaticamente como palavra de Deus. Para ser palavra de Deus é preciso que a gente entenda, que a gente faça uma interpretação dessa palavra. Porque se a gente vamos imaginar aquela passagem lá do texto do Êxodo, onde se diz que na última praga lá, Deus mandou seu anjo exterminar os primogênitos dos egípcios, inclusive as crianças, para convencer o faraó a deixar partir o povo em liberdade. E aí mais tarde, quando lá no Salmo eles vão celebrar aquele evento do passado, eles vão dizer assim: e o nosso Deus é tão poderoso, Ele feriu os primogênitos do Egito porque o seu amor é sem fim. Que amor é esse, tão seletivo?
Ele exterminou os primogênitos do Egito, porque eterna é a sua misericórdia. Então, aqui é que entra a nossa... Deus é seletivo, então. Ele libertou os hebreus em troca do sangue, inclusive dos primogênitos, das criancinhas que não tinham nada a ver com a história. Por que as crianças, os filhos dos faraós, tiveram que pagar pela dureza do coração do pai? Aqui é que entra o trabalho do leitor, de tentar entender qual que era a situação em que aquele homem ou aquela mulher estava sentindo quando escreveu esse texto. E quando nós viemos aqui celebrar a missa em torno desse altar, cada um traz os seus dramas pessoais, a sua rejeição, traz aquele sofrimento que te causaram ao longo da semana. Às vezes alguém fez isso, alguém te enganou, te humilhou. E imagina entrando dentro da igreja para celebrar, entrando dentro é brabo, entrando na igreja para celebrar a Eucaristia, você traz isso com você, você não deixa atrás da porta, lá da casa, pendurado lá, e agora quando eu voltar. Não, a gente traz isso. E assim é esse homem e essa mulher que escreveram o texto bíblico. Eles estavam arrasados quando escreveram esse texto. Na época em que a Babilônia invadiu Israel e as mulheres foram violentadas, as crianças foram mortas, foram levados como escravos, os mais fortes. E aí então eles vão escrever isso. Vamos recordar a nossa história. Veja o que Deus fez no passado. É isso que nós gostaríamos, nós queremos que esse povo também aconteça com eles o que eles fizeram conosco. E aí então ele pega a caneta e vai escrever o texto. E sai isso aqui. Depois a gente tem que ler outros textos, comparar e ver o que é mesmo emoção, sentimento humano que está aqui nesse texto e onde está a palavra de Deus dentro desse texto, tecido dessa maneira. Esse é um trabalho do leitor e não é fácil. Olha que é difícil, é preciso pedir a ajuda do Espírito Santo, é preciso ter muita atenção e às vezes até recorrer a algum comentário para nos ajudar a entender melhor o texto. Então, uma outra maneira que a Bíblia é chamada, a palavra, o termo hebraico dabar. Então, esse termo hebraico dabar, ele tem um significado muito profundo, muito amplo. Não é apenas palavra. Então, dabar, porque nós vamos encontrar na Bíblia o dabar divino, que não é só palavra, mas também significa a ação que Deus realizou no mundo. Por isso, a palavra dabar, ela significa também evento. Ela significa ação e significa também relação. Porque o que aconteceu? Deus se revelou para entrar em relação com o ser humano. Uma relação mediada pela aliança que nós já fizemos referência no início. Então, por isso, quando acontece a celebração de um matrimônio, é de aquele casal que desejou entrar numa profunda e íntima relação. Por isso eles aceitaram. Então ali é o que acontece também em relação ao nosso Deus, que veio para entrar em relação conosco. Deus não quer ser simplesmente explicado numa homilia. Ele não quer ser objeto de um tratado de teologia apenas. Ele é uma pessoa que deseja ser amada também. E Jesus Cristo, ele mostrou isso, o quanto ele queria ser amado pelas pessoas. A maneira como ele conquistou o coração daquela mulher no poço é uma maneira extraordinária. Ali foi praticamente um pedido de casamento para aquela mulher.
esse casamento entre Deus e a humanidade. Eu quero que você seja o meu povo. A igreja é a esposa de Cristo. E aquela samaritana estava representando a figura dessa nova humanidade que Jesus estava para criar, ou então recriar, no momento em que Ele dá o seu Espírito depois lá na cruz. Isto. Então, que verdade nós vamos encontrar na Sagrada Escritura? Não vamos encontrar uma verdade que se contrapõe à vocação científica do ser humano. Isso é muito importante a gente ter presente. E talvez isso serve de ponto de partida para o diálogo entre a religião e a cultura, entre o evangelho e as culturas. E às vezes as pessoas se transformam em uns ateuzinhos assim, meio que de Facebook, mas sem muito aprofundamento, só porque alguém disse, ele fez umas críticas lá, porque explicando tudo na perspectiva da luta de classes, e aí vão afastando cada vez mais as pessoas de Jesus. Não. A verdade bíblica não se contrapõe à vocação científica do ser humano. Porque ela nos abre para a inteligência de um mundo que é nascido do dabar da palavra divina e também destinado à palavra humana. A palavra divina, ela é destinada à palavra humana também. Cada um de nós é chamado a deixar-se tocar por essa palavra. Cada palavra que Deus pronunciou, ela tem um objetivo, que é de realizar uma coisa nesse mundo. Faça-se a luz, quando ele disse isso. E a luz se fez. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de realizar uma coisa no momento em que ela é pronunciada. E isso não se contrapõe a essa vocação científica, pelo contrário, ela deve incentivar ainda mais. Porque, como vamos ver na carta de Paulo, Timóteo, desde a infância conheces as Escrituras, as Sagradas Letras, elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação para a fé em Cristo. Portanto, a verdade bíblica é uma verdade que salva, produz salvação. Não vale a pena, portanto, explicar as coisas em categorias ideológicas, como, por exemplo, utilizar a expressão criacionismo. Hoje vamos ter aula de criacionismo e evolucionismo. Não faz sentido isso. Do ponto de vista bíblico, é uma discussão inútil. Nós vamos encontrar na primeira página do Gênesis, um livro, um mundo que vai sendo literariamente construído e tem o objetivo de fazer com que nós nos conhecemos a nós mesmos. E isso, muitas vezes, a técnica não vai ajudar a gente a compreender melhor a nossa condição humana. Preciso de algo mais profundo. E nesse caso, a palavra de Deus nos ajuda muito. Bem, essa parte aí, então, deixamos essa introdução que me foi pedida. Espero que tenha sido... aí a carta aos Gálatas, apenas um esboço aqui, porque vocês vão se dedicar com ela ao longo deste mês. Então, só uma última palavra ainda. Para os hebreus, o mais importante está no início, a Torá, o Pentateuco. Para os cristãos, o mais importante está no fim, são os evangelhos. Aquilo que são para nós os evangelhos, a Torá é para os hebreus. Bem, então esse é o tema, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Esse território aí, que se chama Galácia, quem é que habitava essa região? E por que Paulo se mostra, parece tão nervoso nessa carta?
Ali ele não, ele está agitado, e lendo ela a gente vai perceber porque. Eu vou apenas indicar alguns elementos por que ele está tão assim empolgado ao escrever essa carta. Então, talvez a carta aos Gálatas é uma primeira tentativa de reevangelização. É um elemento tão importante nos dias de hoje, em muitos lugares onde o cristianismo era forte uma vez, mas hoje em dia está fraco. Aí se chama reevangelização. Aqui, Paulo percebeu que era necessário fazer uma reevangelização. Então, o contexto dessa carta Gálatas se insere no período da formação daquelas inúmeras comunidades que Paulo fundou nas suas viagens. Se a gente lê Atos 13 a 21, nós vamos perceber ali como é que se fala dessa região da Galácia, como Paulo chegou lá, como ele pregou Jesus naquele lugar. E o argumento do Paulo, a pregação dele era essa: eu estou apresentando para vocês aqui o Jesus Cristo crucificado e morto e que ressuscitou no terceiro dia. Esse é o anúncio pascal da Igreja Apostólica e que Paulo levava ali. E é nele que todos vós sereis salvos. A salvação está nele. E depois o contexto temático vai ajudar muito a entender essa carta, lendo o capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Tá? Ali nós vamos encontrar o que podemos chamar de o primeiro concílio da igreja. O concílio surge no momento em que de grande polêmica, onde as opiniões estão sendo muito acirradas. Então o Papa, os bispos convocam: vamos sentar e vamos discutir isso aqui. Nós temos outra opção, vamos empurrar para debaixo do tapete, mas será que vai ajudar? E nós percebemos que quando na igreja alguns padres, bispos, tentaram assim empurrar para debaixo do tapete certas coisas, tudo ficou muito pior. Depois acaba se tornando muito mais triste aquela realidade ainda. A Igreja Apostólica não era esse tipo de igreja. Ela chamava para o debate: existe um desentendimento aqui sobre esse ponto? Então vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Não basta falar das pessoas, é preciso trazê-las para o debate e falar com as pessoas. Então, isso aí é um princípio da sabedoria cristã. Não falar de, mas falar com. Então, qual é o motivo dessa discórdia? Mais 5 minutinhos que daí a gente termina, tá? Então, haviam descido, esse texto lá em Atos 15, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar os irmãos: se não vos circuncidardes segundo a norma de Moisés, não podereis ser salvos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles. Então, para você, do jeito que você é, você não vai ser salvo. Você tem que ser igual eu. E depois, então, você vai... é isso que esse grupinho estava propondo. Que esses que vinham de fora do judaísmo e se tornavam cristãos, e eles eram judeu-cristãos, eles tinham que primeiro utilizar os ritos judaicos antes de receber Jesus Cristo. Essa era uma das grandes polêmicas dessa carta. Então, quem eram esses agitadores? Nós não vamos saber exatamente, porque eles não falam nesse texto. Paulo está escrevendo uma carta, Paulo está longe e faz referência a eles. Por exemplo, descido da Judéia, ou então vindos da parte de Tiago. Ele fala lá em Gálatas 2,12. Tiago era o chefe da igreja de Jerusalém, grande apóstolo Tiago. Alguns que frequentavam essa igreja estavam se arrogando esse direito de querer que os pagãos também aderissem à cultura deles, antes assimilassem a maneira de ser deles, antes de se tornarem cristãos.
Então, como Paulo se refere aos seus adversários, algumas expressões dentro dessa carta nos ajudam a entender quem são eles. Alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o Evangelho de Cristo. Eram desinformantes nesse sentido. Isso é um grande erro. Quando a pessoa cai em falsos profetas, ela pode se perder. Então, vos querem anunciar um evangelho diferente. Vamos adaptar esse evangelho, mas Paulo pregava o Cristo crucificado. Então, outras vezes ele vai chamar de intrusos, falsos irmãos, que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão. Então, dessa maneira ele vai se referindo, outras expressões, não é para o bem que eles vos cortejam, então, chamando eles de cortejadores, sedutores. O que querem é separar-vos de mim para que vós os cortejeis a eles. Isso tudo nós vamos encontrar nessa carta, tá? Dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei. Então, eles tinham aderido a Cristo, mas estavam, parece, querendo dar um passo atrás, voltar à prática dos ritos da lei mosaica, como se fossem aqueles ritos é que salvavam e não Jesus Cristo. Então, rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça da lei. E depois uma outra expressão, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou? E mais dessas três, quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? Quem vos desinforma sofrerá condenação. Que se façam mutilar de uma vez os que vos inquietam. Então, nós vamos saber quem são esses personagens através dessas referências que nós vamos encontrar que Paulo faz na carta. Vocês vão se deparar com elas todas ao longo desse estudo. E aí então vão poder fazer uma ideia desse interlocutor, desse adversário. E para entender essa carta é preciso entender o espírito desses adversários. Então, os que querem fazer boa figura, assim por diante, eles querem que vos circuncideis para eles se gloriarem. Parece que eles sentiam prazer em distanciá-los do apóstolo Paulo. No entanto, em nenhum momento a palavra é concedida aos adversários. Talvez seria muito importante que os adversários falassem na carta também, mas eles não falam aqui nessa carta. Nós sabemos deles apenas por essas referências que Paulo faz. Ok, então o objetivo da carta aos Gálatas. Em Gálatas, Paulo procura persuadir os seus destinatários da Galácia sobre a sua conduta errônea e de convencê-los a adotar as suas convicções. A convicção que Paulo tinha sobre Jesus, ele queria que eles adotassem, abandonando esses falsos mestres que estavam seduzindo eles. Então, o motivo dessa conduta errônea, qual era? Eles teriam aderido a um outro evangelho, vai dizer São Paulo. E para isso, ele vai utilizar um gênero literário muito presente nessa carta, também em Romanos, que é o gênero literário demonstrativo. Ele demonstra com argumentos muito sólidos que eles estavam no erro e que, portanto, deveriam retornar à verdadeira fé em Jesus Cristo. Aqui é uma breve estrutura da carta, é o esquema dela. Nós temos o endereço, nós temos, vamos dizer assim, 3 partes que se destacam dentro dela. A gente vai analisar do ponto de vista retórico essa carta aí. Então, é o Evangelho de Cristo que eu anunciei. Isso é que salva. É a cruz de Cristo que justifica, não a lei. Então, e é a lei de Cristo que é preciso cumprir, não as leis humanas. E aqui nós não estamos falando da lei de Moisés, nós estamos falando aqui de um certo casuísmo que provavelmente, domingo passado no Evangelho deu para ver isso aí, né? Os fariseus lavavam os copos perfeitamente, faziam tanta coisa, mas só que isso não estava previsto desde o início na lei.
Então, o que é lei e o que são preceitos humanos, o que são casuísmos? Se alguém pega a pior coisa que existe é quando o ser humano se torna escravo da lei. Quando alguém tenta dar uma interpretação à sua maneira à lei, o resultado disso é o sofrimento. E depois nós vamos ter a bênção final, que é no capítulo 6, versículo 18. Então essas três partes aí, o Evangelho, no centro dessa carta está, é a cruz de Cristo que justifica. Esse é o Evangelho de Paulo. Cristo crucificado, não o Cristo comerciante que vende milagres à torto e direito, aquele Cristo, vamos dizer assim, de uma nova era, um ideal, uma energia. Não, o Evangelho de Paulo é o Cristo crucificado. O Evangelho dos apóstolos é esse. E se a igreja está viva até hoje, é por causa deste Evangelho aqui, e não do prestígio acumulado ao longo do tempo. Bem, então essa, não vamos nos estender, vocês vão retomar ponto por ponto, provavelmente essa carta, apenas fiz uma breve introdução a ela, a estrutura, o que vocês vão encontrar. É um amplo debate entre Paulo e seus adversários, um debate que é preciso ser retomado também nos dias de hoje. Essa carta não foi proposta por acaso, ela foi proposta porque dentro da igreja hoje precisa haver mais diálogo, precisa haver mais entendimento, e as pessoas precisam se valorizarem, se respeitarem mesmo naquilo que pensam de maneira diferente, senão não é possível a vida comunitária. Ótimo, pois vocês só queria... Eu agradeço a atenção de vocês e se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda. Alô? Nós ainda temos 15 minutos que estão previstos agora para algumas perguntas. E vocês ficam muito à vontade, podem fazer. Acho que a gente vai providenciar um microfone aí para alguém fazer as perguntas, senão pode vir aqui na frente. Padre Pedro, você começou a responder, mas eu gostaria até que você explanasse um pouquinho mais sobre essa questão. Por que a Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, escolheu neste ano esta carta aos Gálatas? Pois é, e ainda foi buscar lá no centro dela essa palavra: todos vós sois um só em Cristo Jesus. Acho que conforme essa própria frase, esse próprio lema aqui diz, em primeiro lugar, na minha percepção e vendo também as diversas lives que estão saindo ao longo do mês da Bíblia, é um convite para contemplar de fato esse que faz esse que produz unidade dentro da comunidade. E ele tem que ser o ponto de partida dos nossos diálogos, das nossas diferenças. Ele tem que estar no meio desse debate. Então, o que talvez a Igreja do Brasil está achando necessário e urgente de propor esse debate com sinceridade, com franqueza, e cada um chegue e coloque naquilo o que está sendo atingido, como que ele está vendo, porque e quem sabe quando a gente conversa, os pontos aí que são comuns vão aparecendo. Quando a gente conversa francamente, dialoga, não grita, não discute. Agora, quando a gente dialoga, a gente vai ver, olha, mas sabe que o caminho é esse mesmo. Faltava a gente se entender sobre esse ponto. Eu vejo que não pensamos tão diferente assim, mas só que é preciso conversar, é preciso dialogar. Então, e tendo sempre como ponto de partida Jesus Cristo, porque senão não teria sido escolhido esse lema aqui. E uma carta também das mais polêmicas que temos da carta de Paulo aos Gálatas, onde esse apóstolo
está percebendo o que se passa na comunidade. Então, esse papel do líder, a CNBB, talvez esteja se apresentando como esse interlocutor que queira conversar com esse país aí que está dividido e que faça isso mesmo. Senão não valeu a pena ter feito esse manual. É preciso ter a coragem de sentar, conversar com as pessoas e mostrar os pontos que estão equivocados e também fazer vir à tona aquilo que nos une, aquilo que nos complementa. Me parece que é o momento de a gente retomar com humildade e franqueza o diálogo. Peço a vocês uma salva de palmas para o Padre Pedro. Obrigado por esse momento. Nós vamos continuar abrindo para as perguntas, tá? E antes quero fazer uma acolhida ao Padre Israel Brixner, que está por aqui, será o nosso quarto convidado, né? Dentro dessa nossa jornada. Eu tenho 2 cestinhos aqui, que hoje pela manhã nós batizamos de cesto da gratidão, né? Cestinha da gratidão. Vocês pensaram que eu ia trazer pãozinho do nosso padroeiro Santo Antônio, mas não. Pãozinho fica para o momento da nossa trezena. Eu vou pedir para a Rafa e para a colega Aida também, né? Para as duas, para colocarem para os nossos amigos aqui da Assembleia. Aida, se puder ir passando, vocês vão repassando depois essa cestinha. Essa cestinha, vocês fiquem bem à vontade, não se constranjam, tá certo? Não há necessidade, se não tem o que colocar aqui, fiquem tranquilos. Mas quem puder ajudar, é para nós, é uma forma de nós agradecermos. O Padre Pedro vem de bom coração, de boa vontade aqui, mas para nós ajudarmos também a ele, né, com as despesas, porque vem de Santa Maria, né, Padre Pedro. E a gente vai dar continuidade, então, às nossas dúvidas, nossas perguntas. Eu quero iniciar, Padre Pedro, quero começar fazendo esses questionamentos. Uma pena que o pessoal em casa não possa, né, no Facebook ainda, por isso que é bom estar presente. Mas eu quero fazendo uma pergunta, Padre Pedro. Por que os Gálatas, por que este povo era um povo descrente demais, era um povo que não entendia muito bem ainda os propósitos de Deus, enfim, por que foram eles os escolhidos pelo apóstolo Paulo? Sim. É a principal questão, aí vamos dizer, desta carta. Por que Paulo decidiu escrever essa carta apontando para essa problemática? Como nós vimos, era um lugar que já tinha sido evangelizado ali. As pessoas tinham aderido a Cristo. E agora eles estavam, depois de alguns anos da passagem de Paulo por aquela região, eles começaram a esfriar a sua prática e começaram talvez a querer retornar aí a um passado, talvez desanimado já das dificuldades ou então dos desafios que implica viver a fé cristã. E aí estavam se deixando seduzir por um cristianismo, talvez que fosse mais fácil de vivenciar, seria mais cômodo. Se para ser salvo é preciso pegar a cruz de Cristo e segui-lo, por que eu posso fazer isso se eu praticando alguns ritos eu consigo a salvação? Então era um perigo muito grave de abandonar por completo a fé cristã. Porque quando a gente começa a escolher aí o que é possível colocar em prática nos evangelhos, isso aqui não, isso aqui até que dá para falar, mas vamos omitir isso aqui, não. É uma comunidade que estava esfriando de fato a sua fé e junto com isso também a prática do amor, da caridade estava ficando para trás. E por isso ele se empenha fortemente em convencê-los a retomar a sua fé. Alguém mais? A palavra está em aberto. Eu acho que é importante que a gente aproveite esse momento com o Padre Pedro, né? Afinal de contas,
o currículo que eu apresentei aqui dele para vocês, eu acho que é muito importante, é uma pessoa conhecedora, né, do que está falando. Alguém tem alguma pergunta? Eu levo o microfone. Então, Padre Israel. Pode ser sentado, não se preocupe. Padre, Paulo, ele sempre, o ponto de partida, digamos assim, é o batismo, né? O batismo na fé em Jesus Cristo, né, como ponto de partida. E em todas as cartas de Paulo a gente vai ver isso, e essa ele faz questão de introduzir aqui praticamente no meio, na metade da carta, um texto falando sobre o batismo, né, um hino, digamos assim, um hino batismal, para dizer que esse é o centro da unidade, né? E depois ele fala essa palavra aqui que é radical. Para nós talvez não significa muito, mas para os ouvintes que estavam lendo na época, não há judeu nem grego. Imagina a força da cultura dos povos, e Paulo fala isso, agora não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, o que era um outro costume típico, tradicional dos povos, a escravidão, os senhores, os súditos. E depois, finalmente, não há nem homem nem mulher, numa sociedade patriarcal, com toda a questão do machismo, se quisermos pensar. Mas, aí vem o tema, o lema, todos vós sois um em Cristo Jesus. Seria uma utopia muito longe da realidade de Paulo? Hoje, será que nós nos aproximamos com outras configurações dessa polarização que nós estamos vivendo? E como ter um ponto de partida também que nos leva à unidade nos dias de hoje? De fato, esses polos aí, não há escravo nem livre, para utilizar essa contradição aí mais expressiva dessa carta. O que eu acho que isso que você diz, essa utopia que ele está tendo, eu acho que ela é possível sim, porque tem muitas pessoas que estão, vamos dizer assim, à margem desse debate. Muitas pessoas estão de fato agindo dessa forma. E muitos de nós, a gente conhece muitas pessoas que exercem a caridade, que ajudam o outro, que faz de tudo para que aquela pessoa se sinta melhor. Existe muita gente fazendo o bem dentro da igreja. Tem muitas pessoas que vivem essa realidade. Só que às vezes o que aparece são as discussões, são aquelas coisas assim que quando se grita mais alto aparece, mas tem muitas pessoas que estão um pouco à margem desse debate. Estão fazendo, não fazem diferença. Eu me encantava quando eu estava na missão e eu via aquelas enfermeiras, aquelas irmãs religiosas dentro daqueles hospitais, aqueles médicos trabalhando com condições bastante precárias, já naquele tempo, imagina hoje, em época de pandemia, como as coisas estão indo. E ali a gente percebia o amor que era colocado, independente de quem era esse ou esse, era você, chegava ali e era tratado da mesma maneira. Então, isso acontece, muitas realidades. Então, isso é um sinal de que o Evangelho de Jesus Cristo está sendo colocado em prática. Mas agora é preciso trazer isso também na dinâmica do debate, do confronto das ideias. É muito importante que ele seja o ponto de partida, senão não é possível haver unidade. Porque eu não posso partir da minha opinião
para que eu produza diálogo com o outro, que às vezes as opiniões elas se fazem ouvir, a pessoa pensa que vai ser escutado quando ela consegue gritar mais alto do que o outro, e não é assim que acontece. Então, e Jesus era uma pessoa, como pessoa, ele tinha autoridade, uma autoridade que era exercida não gritando, não amedrontando as pessoas, ameaçando, mas era exercida essa autoridade porque ele era autor de um modo de ser que encantava todas as pessoas que escutavam ele e que viam ele fazer as coisas. Isso é autor, isso é ter autoridade. Agora, de ameaçar a pessoa com a lei, de ameaçar a pessoa gritando, isso não vai produzir nada de unidade. Então um elemento que deve acompanhar esse debate é de fato aprender a escutar. Aliás, esse é o primeiro mandamento da Bíblia. Não é amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento não. O primeiro mandamento é Shema Israel. Escuta, não deixe ele terminar. Deixa ele terminar a frase dele. Escuta, é difícil? Mas não consigo escutar isso aí. Mas exercite, aprenda a escutar. Só é possível haver diálogo quando existe alguém capaz de escutar. Isso é um exercício. Primeiro mandamento da Bíblia, Shema Israel. Escuta. Alguém mais gostaria de tirar alguma dúvida? Não? Então tá certo. Vou, antes de encerrar aqui, fazer o convite a vocês. O Padre Pedro, nós podemos pedir uma bênção final do Senhor? Pode ser? Pode ser, então tá. Sexta-feira nós temos novamente a nossa jornada bíblica, é o segundo encontro, e nós teremos a grata alegria de receber aqui novamente nosso ex-pároco, Padre Valdecir Luiz Felipe. Agradecer hoje a Pastoral Social pela organização, pela ajuda, e agradecer a Pastoral Social pela organização, ajuda na organização nessa recepção ao Padre Pedro, que abriu a nossa jornada com o primeiro encontro, falando sobre a introdução geral à Bíblia e a introdução à carta aos Gálatas. Amanhã, então, das 19 às 20 horas e 15 minutos, mais uma vez convidamos, estou com uma coisa, sexta-feira, mais uma vez nos encontramos aqui das 19 às 20h15. Pessoal em casa que está nos acompanhando no Facebook também está convidado a acompanhar no Face da Paróquia Santo Antônio, tá certo? E amanhã, a sexta-feira, também contaremos com a ajuda do pessoal da catequese, tá, Eliane? Amanhã, sexta-feira, contaremos com vocês para essa nossa continuidade. Uma salva de palmas mais uma vez eu peço ao Padre Pedro, muito obrigado, de coração, agradecer a sua presença, da doutora Cíntia também, muito obrigado, que está servindo de motorista, é isso, né, Padre Pedro? Está servindo de motorista, amigo. Entrego então para as suas palavras finais e para a sua bênção, Padre. Muito bem, força aí nessa iniciativa de vocês. Como dizia o São Gregório Magno, a Bíblia cresce com aquele que a lê. Então, força nessa missão de ler a Bíblia em comunidade aqui, que muitas bênçãos venham sobre esta igreja diocesana, sobre essa paróquia, sobre todos vocês, nesse contato, nesse encontro que vocês vão ter com a Sagrada Escritura através dessa carta ao longo desse mês. Que Nossa Senhora nos acompanhe nesse percurso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha dos Apóstolos, Santo Antônio, Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneceis na paz do Senhor.